Oi pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre os sistemas de revisão dos estoques. Os nossos pontos da aula de hoje versam sobre a renovação de estoques, o sistema de revisão contínua, o ponto de pedido, o sistema de revisão periódico e a comparação desses dois sistemas, sistema de revisão contínua e o sistema de revisão periódico. Uma questão importante para muitas empresas é quanto ao momento de renovação do estoque. Na avaliação de um sistema de controle de estoques, sempre se procura resposta para duas questões. Quanto repor desse estoque, ou seja, a quantidade, e aí já vimos que uma possibilidade é a utilização da quantidade ótima, ou seja, do lote econômico, e o outro é qual o momento de fazer a reposição. Nesse caso, existe a possibilidade de se trabalhar pela determinação de um nível de estoque ou um período de tempo para a verificação desses estoques. Isso é o que será tratado na nossa aula de hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema de revisão contínua ou sistema KEY. Nesse sistema, sempre que o estoque atingir uma determinada quantidade, um novo pedido de compras é emitido. Então ele é conhecido como o ponto do pedido. Em alguns lugares, lê-se como um ponto de reposição. Então, para cada material, há esse enfoque sobre um ponto de pedido e para cada um deles você tem que saber o tempo de reposição, se terá ou não um estoque de segurança e se a quantidade a ser comprada também será a quantidade ótima. Geralmente, é a quantidade ótima que é determinada. Neste gráfico, podemos ver a relação entre o tempo de reposição e o ponto de pedido. Vemos aqui o que seria uma quantidade total do estoque e nessa linha tracejada o que pode ser o estoque de segurança. Bom, o lote ele chegaria e abasteceria esse estoque que seria utilizado, consumido, vendido ao longo do tempo. Quando um determinado ponto desse estoque, ou seja, uma determinada quantidade fosse alcançada, ou seja, o ponto do pedido, haveria a solicitação de compras ou de reposição junto ao fornecedor. A partir desse momento, o consumo continua normalmente dentro do previsto e ocorreria a preparação desse lote de compras, né? E aí, quando esse estoque ele acabasse e estivesse alcançando o nível de estoque de segurança, ou se não tivesse o estoque de segurança, quando ele estivesse perto aqui de zerar, esse lote chegaria dentro do programado, dentro desse tempo de reposição previsto e reabasteceria esse estoque novamente. Ou seja, esse ponto de reposição, ponto de consumo, é uma quantidade que ela antecede este período de estoque zero. Então, é uma quantidade que vai levar em consideração o consumo que vai ocorrer no período do tempo de reposição. Por isso que você tem que saber qual é o consumo no período de reposição, para daí você saber o momento de calcular esse ponto de pedido. Então, esse tempo de reposição ele é formado por 3 momentos: a emissão do pedido, preparação desse pedido, então aí o pedido já está com o fornecedor, e esse transporte do fornecedor até chegar à sua empresa. Então, esse tempo de reposição ele pode variar de organização para organização, ser de um dia ou até de 2 meses, vai depender da própria localização também de outros trâmites legais relacionados à emissão desse pedido. Mas aqui a gente vê a ideia do gráfico dente de serra. Então você tem o estoque máximo, que ele vai sendo utilizado, consumido ao longo do tempo. Então temos aqui o tempo, e quando alcança um determinado nível desse estoque, é feita uma emissão de pedido. Com o decorrer do tempo, esse pedido vai sendo aprontado e quando ele chegar à organização, é o momento de repor o estoque
e continuar o consumo normalmente. Se você tiver estoque de segurança e porventura utilizar algo desse estoque de segurança, a demanda aumentou ou houver algum atraso nesse teu tempo de reposição, você vai repor novamente primeiro o estoque de segurança e o restante fica para o teu consumo normal do período. Então, considerando que esse pedido é colocado quando esse estoque, esse teu volume atingir um determinado valor, tem-se que o ponto de pedido é calculado pelo consumo normal da peça, num determinado período de tempo, vezes o tempo de reposição, mas o estoque de segurança, caso a empresa determine que para aquele item ela vai estabelecer um estoque de segurança. E aí, o lote de compra é representado pela letra Q. O estoque máximo nesse caso seria quem? Esse lote de compras mais o estoque de segurança, se ele existir. E o estoque médio vai ser exatamente esse lote dividido por 2, mais o estoque de segurança, caso ele exista. Então, um exemplo bem simples, uma peça é consumida em 2.500 unidades por mês. Sabe-se que seu tempo de reposição é de 1,5 de mês, ou seja, 1 mês e meio. Qual seria o ponto de pedido com o estoque de segurança de 400 unidades? É importante lembrar que o consumo ele tem que estar no mesmo período de tempo que o tempo de reposição. Então, consumo mensal, tempo de reposição mensal. Se fosse um consumo diário, esse tempo de reposição também teria que ser diário. Então, colocando os dados na nossa fórmula, o nosso ponto de pedido seria de 4.150 unidades, ou seja, supondo que a empresa estabeleça um lote de compra de 10.000 unidades. Seu estoque máximo seria de 10.000 mais 400 de estoque de segurança, 10.400 unidades. Quando esse volume total baixasse até 4.150, seria o momento de solicitar uma nova compra. E aí, com 1 mês e meio, esse novo lote de 10.000 unidades possivelmente chegaria à sua organização. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de revisão periódica ou o sistema P, a outra opção que temos para estabelecer o controle de estoques. Bom, nesse caso, os pedidos para a reposição do estoque, eles são feitos periodicamente. Então, nesse modelo, decorrido que a gente chama um período T de tempo, verifica-se o que falta no estoque para chegar ao volume máximo dele, para daí se fazer um pedido de compras. Então, a quantidade a ser comprada, ela vai variar em função da quantidade que falta para se chegar ao que foi estabelecido como estoque máximo. Então, considerando que a demanda é uma variável aleatória e por isso ela sofre oscilações entre os intervalos fixados para essa revisão do estoque, a quantidade a ser reposta, ela vai ser variável. Então, a quantidade que vai ser encomendada em cada uma das revisões desse estoque, ela pode ser diferente. O que é fixo nesse caso é o período entre as revisões. Então, aqui, o que seria um gráfico de um intervalo de reposição, e a gente observa que o volume, nesse caso aqui, as quantidades, elas estão variando. Então, o intervalo de tempo, ele é fixo, mas a quantidade de reposição é o que varia aqui. 2 parâmetros eles vão ser decididos no sistema de revisão periódico. O primeiro, é claro, a periodicidade em que essas revisões serão realizadas, ou seja, esse intervalo de tempo, de quanto em quanto tempo, de quanto em quantos dias eu vou verificar esse estoque para daí fazer a solicitação. Então, aí eu tenho tempo de revisar o estoque e depois tenho tempo ainda para ele chegar na minha empresa. E o outro parâmetro é exatamente o nível de estoque máximo que vai ser projetado.
Então, quanto ao primeiro parâmetro, a periodicidade em que as revisões serão realizadas. Então, você pode considerar qualquer intervalo que seja conveniente para a operação do sistema, semanal, quinzenal. Você pode estabelecer aleatoriamente um intervalo de tempo, ou combinando também, claro, com outros produtos que você vai pedir desse mesmo fornecedor. Ou você pode considerar o equilíbrio entre os custos de reposição e os custos de posse, que a gente já conhece, ou seja, os custos de pedido e os custos de manutenção, e daí encontrar a chamada periodicidade econômica de reposição. Então, a partir do lote econômico de compras, você pode fazer uma variação dessa fórmula e poder encontrar de maneira direta o que a gente chama do período de revisão desse estoque. Se vocês lembrarem, na aula de lote econômico, a gente viu que o tempo entre esses pedidos, ou seja, esse período de revisão, né, entre as colocações, ele pode ser o inverso do N. Mas, em vez de calcular um lote econômico de compras, eu posso já ir e encontrar de uma vez esse meu período de revisão, sem ter que encontrar primeiro esse lote econômico de compras, tá? Então, a fórmula vai ser, derivada a raiz quadrada de 2 vezes esse custo de pedido dividido pelo meu custo unitário de armazenagem, então aqui já está em valor financeiro, vezes a minha demanda do longo prazo. Então, aqui a gente tem um exemplo de como calcular esse período de revisão. Então, uma loja, ela vende caixas de 1 kg de sabão em pó, cuja demanda média semanal é de 18 caixas para um ano fiscal de 52 semanas. Então, eu tenho uma demanda semanal de 18 caixas ou 18 quilos de sabão e o meu ano fiscal são 52 semanas. Então, eu posso achar o que? A minha demanda anual. O custo de posse é de R$ 15 por ano e o custo para encomendar o produto ao fabricante é de R$ 45 por cada encomenda. Então, podemos organizar os dados da questão. Então, temos aqui a demanda média semanal, 18 caixas de sabão em pó, o ano fiscal, o meu custo unitário de armazenagem e o meu custo unitário de pedido. Bom, feito isso, a gente pode colocar lá na nossa fórmula da periodicidade. Então, fazendo a substituição, 2 vezes 45 dividido pelo meu I, ou seja, meu custo de armazenagem de 15 vezes quem? 936. De onde veio esse valor? Foi exatamente a nossa demanda semanal, 18 vezes 52 semanas. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente teria a periodicidade o quê? Anual, né? Então, seria de 0,080 de ano. Para deixar mais simples, a gente multiplica esse resultado por 52 semanas. Então, a nossa periodicidade de revisão de estoques será de 4,16 semanas, ou seja, mais ou menos a cada 4 semanas ou uma vez por mês, você vai checar, verificar esse estoque e decidir qual é a quantidade que vai ser solicitada ao fornecedor. O outro parâmetro é o nível de estoque máximo a ser projetado. Bom, para o nível máximo de estoque esperado, as revisões elas serão realizadas a cada período P, e após esse período a gente ainda tem que aguardar um certo tempo adicional para que esse processo de reposição ele se complete, né? O chamado tempo de reposição, ou seja, eu tenho um período para revisar o estoque, mas o período para o fornecedor aprontar e me enviar. Sendo assim, para calcular esse estoque máximo, a gente vai somar esses dois tempos, né? Então, o período de revisão do estoque mais o tempo de reposição.
E esse tempo a gente multiplica pelo consumo médio que vai acontecer, né, que a gente espera que ocorra nesse período de tempo. Se tivermos uma quantidade adicional, ou seja, o estoque de segurança, a gente soma esse estoque de segurança. Só que nesse caso, quando a gente trabalhar para o sistema de revisão periódico, o cálculo do estoque de segurança vai levar em consideração também este P, este intervalo de tempo lá na raiz quadrada. Então, não vai ser raiz quadrada apenas do tempo de reposição, né? De um tempo médio de reposição. Então, vai ser esse tempo médio de reposição mais essa minha periodicidade de revisão do estoque. Essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular o estoque de segurança quando estivermos falando do sistema P. Então, retornando àquele nosso exemplo, a gente vai complementar. Então, vamos determinar o estoque de segurança necessário para esse ciclo, período de revisão mais tempo de reposição, e depois vamos calcular o estoque máximo. Para isso, a gente precisa de algumas informações complementares. Então, vamos considerar o desvio padrão da demanda de sabão, que seria de 5 quilos por semana, 5 quilos de sabão em pó por semana, e que o fornecedor desse produto, ele leva em média 2 semanas para abastecer a loja. Vamos considerar um nível de serviço de 95%. Isso dá para a gente um valor de K de 1,65. Então, temos aqui o desvio da demanda, 5 kg de sabão em pó por semana, o tempo de reposição 2 semanas, o nível de serviço de 95%, temos um K de 1,65. Então, qual é o estoque de segurança? Qual é o estoque máximo? O estoque de segurança vai ser de 21 unidades e o meu estoque máximo, considerando essas 21 unidades que eu encontrei, será de 132 unidades, valores arredondados, tá, pessoal? Arredondados para mais. Então, a gente tem aqui o estoque máximo teórico, claro, porque a empresa vai considerar também até o volume máximo que ela pode armazenar, que ela tenha espaço, e daí ela decide se vai ter esse volume, ou seja, esse volume de compras e estoques de segurança de fato ou não. Quando a gente fala também desse nível de estoque máximo teórico, é importante a gente determinar o seguinte: qual é a quantidade que vai ser encomendada a partir disto? Porque, como a gente viu, nesse sistema de revisão do estoque, a quantidade ela vai variar de uma compra para outra. O intervalo de tempo é fixo. Pode haver mudanças nas demandas, então a quantidade a ser encomendada é que pode variar. Então, a minha quantidade a ser comprada, encomendada, vai ser igual a quem? Ao estoque máximo que você determinou, menos o que existir dentro da empresa. Então, o que é que eu ainda tenho no meu estoque? Para o cálculo desse estoque disponível ou estoque existente, a gente vai considerar o que tem dentro da empresa, o estoque existente, os fornecimentos que porventura estejam em atrasos, ou seja, está no caminhão, está no trajeto para ser entregue para a empresa, fornecimentos que eles não foram entregues, mas já podem ainda estar dentro do prazo, então todos eles acabam formando um pouco o que chama de estoque virtual. Parte que pode estar talvez no sistema de verificação de controle de qualidade, mas que quando for liberado entra, por exemplo, para o meu sistema de produção. Então, a partir disto é que eu vou saber qual é a quantidade de fato a ser encomendada. Então, podemos aqui comparar esses dois sistemas, o sistema de reposição contínua ou o sistema de revisão periódico, o sistema Q ou o sistema P. Bom, um sistema de revisão contínua não tem períodos fixos de revisão. O sistema de revisão contínua ele precisa de mais trabalho, porque os saldos desses estoques eles são atualizados depois de cada transação.
É como um supermercado. A cada produto que passa no caixa, o teu estoque ele é atualizado automaticamente. Então, no sistema contínuo, isso acontece a cada nova saída. Então, você vai estar acompanhando o tempo todo o nível do teu estoque. Com o sistema de revisão periódico, por sua vez, deve-se manter um estoque suficiente para cobrir o tempo de espera e o período de revisão. As empresas elas adotam sistemas de revisão contínuos para os itens dispendiosos, os itens críticos, aqueles que não podem faltar, e podem adotar um sistema de revisão periódico para os itens de uma classe C, por exemplo, parte do B, os itens de uma classe C que talvez não sejam tão críticos para a empresa. As empresas acabam, na verdade, utilizando ambos os sistemas, dependendo do valor e da essencialidade desses itens monitorados. Então, não é uma questão de adotar unicamente um sistema ou outro sistema, mas sim qual deles adotar para cada grupo ou categoria de produtos da empresa, por exemplo. Então, na prática, ela adota os dois, mas ela vai adotar para grupos, para itens diferentes, dado aquele grau da sua importância, dado, por exemplo, a classificação ABC. Eu trago aqui para vocês um exercício proposto. Então, nesse exercício proposto, a gente vai resolver juntos em sala de aula, ok? Então, aguardo vocês.